Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje da terceira série e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a continuação da evolução, mas agora iremos falar sobre a evolução humana. E aí, como surgiu o primeiro homem? Será que o primeiro homem veio do macaco? Ou será que surgiu aí de outra hipótese, de outra ideia? Vamos lá? Para a gente poder falar sobre a evolução do homem, nós temos que relembrar sobre a evolução de todas as espécies. Então a gente tem que lembrar primeiro de algumas teorias. Uma delas é o criacionismo. Forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo, as espécies elas são imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas. Então nós temos a figura do criacionismo, onde fala que Deus criou todas as coisas, e aí tudo está registrado no livro da Bíblia, desde o primeiro homem, que é Adão e Eva, até o homem mais atual. Então essa é a teoria criacionista. Nós temos também a teoria evolucionista. Essa teoria evolucionista se baseia que, na verdade, as espécies surgiram de outras, e aí elas surgiram de um processo evolutivo. Desse processo evolutivo, algumas formas foram mudando, ou seja, foram evoluindo, e aquele que é mais adaptável, ele foi sobrevivendo. Então houve uma espécie de seleção natural, conforme as mudanças ambientais. Falando então de evolução humana, em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações, mudanças. Essa ideia central da evolução fala que os seres vivos, vegetais e animais, incluindo os seres humanos, se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Uma figura bem prática e bem falável sobre a questão da evolução humana também é Charles Darwin. Charles Darwin, então, publicou 2 livros. Um deles é sobre a evolução das espécies e outra direcionada diretamente para a evolução humana. Ou seja, o nome do livro é A Evolução do Homem, que fala justamente dessa evolução do homem, como foi que ele surgiu, como foi que ele evoluiu. Então, essa teoria, formulada na segunda metade do século XIX por Charles Darwin, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas, principalmente nos dias mais atuais. Bom, então, para poder se falar sobre a evolução humana, nós precisamos então entender como é que o homem se encaixa na evolução. Primeiro temos que falar então sobre a origem dos primatas, Então nós temos que falar sobre a origem dos primeiros macacos e aí como foi que evoluiu até a origem do homem. Sobre classificação biológica, nós sabemos que tem um reino geral, que é o reino Animalia. Nós temos o filo aí, que é o Chordata, que é o filo que tem coluna vertebral. Nós temos a nossa classe, que é a classe dos mamíferos, E nós temos aí a ordem dos primatas. Então o homem, ou Homo sapiens, ele se encaixa nessa classificação biológica. E aí, falando sobre essa ordem primata são os mais antigos, que viveram há cerca de 70 milhões de anos. Esses mamíferos de pequeno porte habitavam as árvores das florestas e alimentavam-se de folhas e insetos. E aí nós temos algumas representações de espécies, Nós temos a Sahelanthropus chachadensis, que foi um fóssil encontrado no continente africano, pertencente a uma espécie de primata. Essa espécie já possuía a postura bípede e é o mais antigo ancestral da linhagem humana. Então, quando eu falo de postura bípede, eu estou falando sobre a ideia de ficar em pé com os 2 membros inferiores, ou seja, as pernas. Então, isso é uma postura bípede. Temos outra espécie, que é a Ororhyntugenensis, que é um fóssil também encontrado no Quênia. Também já apresentava indicações de postura bípede. Os cientistas acreditam que a espécie viveu há 6 milhões de anos atrás. Todas essas espécies, elas são fósseis, ou seja, elas já existiram e aí ficou apenas aí o registro fóssil, que é um vestígio que já existiu. Outra espécie aí é o Ardilapithecus ramidus e o Ardilapithecus cadabra, que também são fósseis encontrados na Etiópia. Nessas espécies permanece também a postura bípede. Os cientistas acreditam que uma espécie do gênero Ardipithecus foi o ancestral dos Australopithecus.
Então, quando se fala de ancestralidade, falamos então daquele indivíduo que vem por primeiro, aquele que aparece antes. Então, há de se notar que esse Ardipithecus, ele pode ter sido um ancestral do Australopithecus, né, que é um dos primeiros hominídeos que foi encontrado aí na região da África. Então nós temos aí esses hominoides, que nesse caso aí ele se locomovia sobre as quatro patas. Quando se fala quatro patas é porque ele utilizava tanto os membros anteriores como os membros inferiores. Só que de vez em quando também ele utilizava os membros somente inferiores para poder fazer então essa locomoção, que aí utilizava-se as patas traseiras. E aí então foi que surgiu os hominídeos, né? É uma família que inclui o gênero Australopithecus e também o gênero humano. O Australopithecus afarensis, que viveu aproximadamente cerca de 3 milhões de anos, era um pouco mais alto que o chimpanzé. Já caminhava sobre os dois pés e usava longos braços e se pendurava nas árvores. Mais alto e pesado, o Australopithecus africano viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos. Andava ereto e usava as mãos para coletar frutos e atirar pedras para abater animais. Então, na figura, nós podemos observar que o Australopithecus africanos e o afarensis, ele já tinha uma semelhança com o ser humano na questão da postura bípede, a coluna vertebral, né? Observando a figura, observamos a forma do corpo, a forma do rosto, que já lembra um pouco a forma humana. Essa forma humana, então, nos quer dizer que o Australopithecus ele foi, então, um dos primeiros hominídeos que surgiu com uma semelhança próxima à do homem. E aí veio o Homo habilis, que é o primeiro hominídeo do gênero Homo, que viveu por volta de 2,2 bilhões de anos, há 780 milhões de anos atrás, fabricava instrumentos simples de pedra, construiu cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios foram encontrados na África. Então, em relacionado ao Homo habilis, o próprio nome fala, ele tinha uma habilidade em produzir aí algumas ferramentas, né? Pegava as pedras, transformava assim, em algumas ferramentas, riscava lá a parte das rochas, então ele utilizava a habilidade dele com as mãos, inclusive jogava pedra para poder caçar outros animais. E aí veio o Homo erectus, descendente do Homo habilis, viveu aproximadamente em 1,8 milhões de anos a 300 milhões de anos, saiu da África, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania, fabricava instrumentos de pedra mais complexos, cobria o corpo com peles de animais, vivia em grupos de 20 e 30 membros e utilizava uma linguagem mais sofisticada. Foi o descobridor do fogo. Então, o descobridor do fogo foi o Homo erectus, né? A partir do fogo, então, ele começou então a utilizar o fogo ao seu favor. Fora que também ele podia utilizar ferramentas mais apropriadas, né? E eles também viviam em grupo. Além disso, eles já conseguiam usar uma vestimenta que pudesse proteger o seu corpo contra o frio. Aí nós temos aí também o Homo de Neandertal, provável descendente do Homo erectus, viveu há cerca de 200 mil a 330 mil anos atrás. Ele era bem habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. Enterrava os mortos nas cavernas com flores e objetos. Conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos que até hoje são desconhecidos. E aí veio o mais recente, né, que é o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie. Descendente do Homo erectus, surgiu há entre 100 mil e 50 milhões de anos atrás. Trata-se de homem moderno, espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Então, o Homo de Neandertal, né, foi um homem então que veio, né, para poder principalmente falar da relação entre enterrar os mortos, né, veio mais a questão do sentimento, e aí mais possivelmente veio o Homo sapiens, que é o homem atual, que é o homem moderno, que desenvolveu aí outros instrumentos e deixou aí então até hoje no processo de evolução. E aí veio o Homo moderno, né, que é a evolução do Homo sapiens, que a gente chama de Homo sapiens sapiens, denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. A principal característica do homem moderno, comparada aos seus ancestrais, é o cérebro bem mais desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Então, se a gente for comparar o crânio, né, dos homos que já viveram, nós temos aí o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens. A gente observa que a caixa craniana relacionada
o espaço para o cérebro ele é muito maior. Então, o desenvolvimento do sistema nervoso desenvolveu muito mais, dando aí uma inteligência muito maior. É preciso lembrar, porém, que essa listagem apenas resume o que foi o possível concluir a parte dos fósseis que foi estudado até hoje. Então, essas informações nós só temos através dos fósseis que foram encontrados. São vestígios que foram deixados através da nossa evolução. Então, uma curiosidade, existe aí uma mulher que viveu aproximadamente 11 milhões de anos, que foi um crânio que foi encontrado, né, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ela é fundamental para compreender como ocorreu a ocupação do continente americano. Já estudos mais antigos falam também que existiu aí a primeira mulher, né, ser humano encontrada de Homo sapiens, que foi a Lucy. Então a Lucy ela foi uma das primeiras a ser encontradas, né, uma das mulheres que ela foi catalogada, e aí foi reconstituído o rosto, né, por pesquisadores da Universidade de Manchester, da Inglaterra, que utilizaram isso aí como a base do crânio. Bom, agora vamos para a nossa atividade e vamos ver o que vocês vão acertar em relação a essa aula. O estudo da história evolutiva do homem, assim como da história da vida de outras espécies, é complexo e cheio de lacunas, uma vez que o trabalho é feito basicamente com fósseis que nem sempre estão bem preservados. O esqueleto mais antigo encontrado no Brasil, do Homo sapiens, viveu há cerca de 11 mil anos e é conhecido pelo nome de, vamos lá? Helena, Luzia, Naia, Lúcia ou Lucy? E aí, qual será a resposta? Então a resposta certa é Luzia, né? Foi um dos primeiros encontrados há 11 milhões de anos atrás aqui no Brasil. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aqui na próxima aula. Para mais informações e assistir a aula, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado!